Eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem. E eu quero dizer para vós outros no dia chamado hoje, dentro desta programação, haja luz. Que neste dia você seja marcado por Deus. Eu não sei o que é que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas o Senhor te chama. Lembra de onde você caiu. Não espere o mal vir sobre a sua vida, mas hoje é dia de se arrepender. É dia de voltar-se para o Criador. Dia de fazer aliança com o Criador. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Então nós estamos com ele, pastor João Paulo Ferreira. Pastor João Paulo Ferreira veio abrilhantar a tarde deste sábado aqui no programa Haja Luz. É com bastante satisfação, meu querido, que nós aqui, apresentador do programa Haja Luz, lhe recebemos com muita alegria, né? E acredito que milhares e milhares de ouvintes que já acostumaram nos acompanhar nas tardes de sábado, também o recebe com alegria e aguardando, e eu creio que o Senhor trará uma palavra de Deus. O amado pastor quer apresentar as suas funções, pastor, canal que possam alguns encontrar algum trabalho do pastor, por favor. Amém. Eu quero saudar a todos os irmãos e aqueles que sempre estão conectados na TV Sileb, com a graça do eterno Deus. Cumprimentar também o pastor Roberto Pereira. E desde já quero magnificar a Deus pela graça e pela oportunidade que o eterno Deus me proporciona de poder estar nos estúdios da TV Sileb. E o meu foco aqui, na tarde desse sábado, é propagar a palavra do eterno Deus. Falando das mídias, das plataformas digital, você que queira nos conhecer o nosso trabalho, é só acessar o nosso canal no YouTube, pr. João Paulo Ferreira, e lá vai ter centenas de mensagens que vão edificar a sua vida. Como também no Instagram e no Facebook, João Paulo Ferreira. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Você anotou, você gravou, você vai poder acompanhar nosso amado pastor através de seu canal no YouTube, no Instagram e demais plataformas digitais, né? Mas, como diz, ele veio hoje propagar a palavra. É uma autoridade levantada por Deus para assim fazer. Então, continue conosco, porque nesse instante nós já estamos abrindo, ou eu estou abrindo esse espaço para que o nobre possa aí ministrar a palavra. Então, meu amado, nesse instante é com o Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica que se encontra-se no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Diz assim o texto sagrado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos
e diz-lhe: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, e a todos que têm a graça e a oportunidade que Deus está nos proporcionando através da TV Sinleb, dentro da programação Haja Luz, apresentado pelo nobre pastor Roberto Pereira. Eu quero chamar a sua atenção no dia chamado hoje para a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Eu serei breve, porém objetivo, como também taxativo na palavra do eterno Deus. Observando que o texto sagrado pela qual eu fiz menção no dia chamado hoje, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal. É bem sabido que o texto a qual eu li, Ezequiel está escrevendo, inspirado pelo próprio Deus, para a nação de Jerusalém. Nação essa que estava cativo no território da Babilônia. Haja vista que o cativeiro durou 70 anos. Cativeiro esse que foi propagado, ministrado, através de um profeta chamado Jeremias. A população de Jerusalém, como sacerdote e profeta, eles haviam quebrado aliança com Deus. Só que Deus sempre usou a boca de Jeremias, pelo qual profetizou durante 40 anos. Mas mesmo assim, a nação de Israel virou as costas para o seu Deus. A nação de Israel estava afundada no pecado, na idolatria, e Deus abominou a tal situação. Só que Deus agora levanta o profeta Jeremias para que o povo viesse se arrepender. Se o povo não se arrependesse, Deus iria colocar este povo nas mãos do grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E diz o texto sagrado que o exército de Nabucodonosor, ele entra na cidade chamada Jerusalém. Ele destrói o templo, coloca fogo na cidade. Todos os bens que havia em Jerusalém foi levado para a Babilônia. Diz o texto sagrado que o rei da cidade chamada Jerusalém, ele foi assassinado, juntamente com os seus filhos. Havia um caos dentro da cidade chamada Jerusalém. Tudo por causa do pecado. Tudo porque a nação virou as costas para o seu Criador. Eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem. E eu quero dizer para vós outro no dia chamado hoje, dentro desta programação, haja luz. Que neste dia você seja marcado por Deus. Eu não sei o que é que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas o Senhor te chama. Lembra de onde você caiu. Não espere o mal vir sobre a sua vida, mas hoje é dia de se arrepender. É dia de voltar-se para o Criador. Dia de fazer aliança com o Criador. Diz o texto sagrado que Ezequiel,
ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com o irmão Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, também foram cativos. Segundo a literatura bíblica, diz que foram 10.000 homens levados cativo para o território da Babilônia. Chegando na Babilônia, os cativos de Jerusalém, eles passaram agora a habitar na beira do rio Quebar. Observando que, no capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel, ele trata, ele fala acerca da sua primeira visão que ele teve no rio Quebar, que quando ele viu aquelas 4 rodas acima do céu, as rodas eram grandes que metia medo, e aquelas rodas tinham olhos. Ezequiel andava, as rodas andavam atrás dele. Ezequiel olhava para as rodas olhavam para ele. E ele não sabia que aquelas rodas, aqueles olhos, era o Senhor Deus que estava de olho no ministério, no chamado e na situação daquele povo que estava vivenciando no território da Babilônia. O cativeiro durou 70 anos. 70 anos durou o cativeiro. E o Senhor chama Ezequiel. É bem sabido que Ezequiel ele veio de uma linhagem sacerdotal. E o Senhor diz com ele, usando a figura, filho do homem, eu te escolhi como atalaia de Israel. Eu te colocarei no meio de um povo, que eles são duros de coração, mas aquilo que eu colocar na tua boca para falar, fale a minha palavra. Dentro do capítulo de número 37, versículo de número 4, leitura pela qual eu li, Ezequiel ele vai falar, ele vai escrever, ele vai fazer a exposição da visão que ele teve. Dentro do capítulo de número 37, Ezequiel ele é categórico, ele é objetivo naquilo que ele viu. E o que foi que Ezequiel viu, pastor João Paulo Ferreira? Diz o texto que Ezequiel viu que uma mão, esta mão se aproximou dele. E esta mão não era a mão de Nabucodonosor. Esta mão não era a mão de Daniel. Mas esta mão era a mão do Todo-Poderoso. Esta mão é a mão daquele que tudo pode. Daquele que pode fazer hoje o milagre na tua vida. Eu não sei qual é o quadro que você está vivenciando, mas dentro deste programa Haja Luz, eu ministro que a mão do eterno Deus vai te alcançar no dia chamado hoje. Não só a luz do Senhor vai entrar na sua casa, como a graça dele vai te levantar, aonde quer que você se encontre. Portanto, não sei o que é que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas eu profetizo na autoridade da palavra. E como ministro desta palavra, eu profetizo que a mesma mão que teve o encontro com Ezequiel, esta mesma mão possa te alcançar agora. Esta mesma mão possa te levantar. É bem verdade que a aflição todos nós passamos, dificuldade, dor, sofrimento na alma. E há quantas pessoas que têm chamada, há quantas pessoas que são vocacionadas, parou no meio da sua caminhada, se frustrou, se embaraçou com as coisas deste mundo. Mas eu digo no dia chamado hoje,
que a mão do eterno Deus vai te pegar nesta tarde de sábado. A mão do eterno Deus vai fazer o milagre na sua vida. Eu profetizo que a mão do Senhor te toca. A mão do Senhor te renova. A mão do Senhor te dá graça. Observe que o profeta messiânico Isaías, dentro do capítulo de número 59, Isaías, ele fala com muita precisão dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. E eu profetizo no dia chamado hoje, que é a mão de Deus te alcança. Aonde a mão humana não vai, a mão divina vai. Aonde a mão humana não pode fazer, a mão de Deus pode fazer. Pode ser que você esteja assistindo esta programação, está aí no leito de enfermidade, recebeu um diagnóstico e o diagnóstico é de morte. Mas eu profetizo, no dia chamado hoje, que a mão de Deus te cura. A mão de Deus te dá vida. A mão de Deus te levanta no dia chamado hoje. E diz o texto que Ezequiel, ele viu que a mão do Senhor veio sobre ele. E a mão do Senhor pega Ezequiel e leva ele e coloca ele dentro de um cenário. E este cenário foi um vale de ossos. Diz o texto que os ossos não estavam secos. Não estava seco. Estava sequíssimo. E diz o texto: e o Senhor me fez andar sobre o vale de ossos seco. Conforme Ezequiel andava sobre aquele vale, a todo tempo a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre Ezequiel, a mão de Deus não deixou Ezequiel. E Ezequiel começou a andar sobre aquele vale de ossos. Enquanto ele andava, diz o texto sagrado, que Deus fez uma pergunta para Ezequiel. E a pergunta de Deus foi: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos secos? Aleluia. A resposta do profeta foi: Senhor, do jeito que está, tu o sabe. Poderão reviver aonde não tem vida? O profeta disse: tu sabe. Deus me trouxe aqui nesta programação. Algumas vezes o meu nobre amigo pastor Roberto Pereira, ele já havia me formulado o convite para estar aqui dentro dessa programação. Se eu não me engano, a semana passada, ainda falava com ele, ele dizia: pastor, Deus vai preparar uma oportunidade. E foi algo muito rápido hoje, logo pela manhã recebendo o convite, logo de bom grado aceitamos e aqui estamos. E agora eu entendo que Deus me trouxe aqui dentro desta programação para dizer para você: não fique cabisbaixo, porque Deus, ele sabe da tua situação, ele sabe de todas as coisas, e ele diz por meio da sua palavra: a minha mão está no comando de tudo.
A minha mão está no comando da tua casa, do teu ministério, da tua família, do teu chamado. Muitos olham para você e acham que é o fim. E você tem dito: Deus, até quando isso vai durar? E Deus, por meio da sua palavra, diz: eu estou no controle. O profeta disse: Senhor, tu o sabe de todas as coisas. E Deus, ele sabe mesmo. O escritor que faz a exposição de Salmo de número 39, ele diz: o Senhor me sonda, o Senhor me esquadrilha, o Senhor conhece-me por dentro e por fora. O Senhor conhece o meu sentar como o meu levantar. O Senhor conhece o meu andar, sem que haja uma só palavra na minha boca. Tudo, nagashurimindagai, tudo o Senhor o sabe. Deus, ele está te vendo? Está. Deus, ele sabe da tua luta? Sabe. Deus sabe da tua aflição? Sabe. Deus sabe do teu chamado? Sabe. Portanto, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. O Senhor nunca te deixou. O Senhor nunca te desamparou. A todo tempo a mão dele não esteve, mas a mão dele está sobre a sua vida. Receba consolo, receba graça da parte desse Deus sobre a sua vida. E o Senhor disse para Ezequiel: poderão reviver estes ossos? E disse a Ezequiel: Senhor, tu sabe. E Deus disse: então profetiza sobre estes ossos secos. Mas profetizar o que, Senhor? Profetize e diz: osso seco, ouvi, Lamanda Gachuri, ouvi a palavra do Senhor. Eis que eu, o Senhor, farei entrar em vós carne, pele, nervo. Farei vivenciar estes ossos secos. Portanto, profetiza. Ó filho do homem, diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Isso aconteceu dentro de uma visão. Mas o interessante é que Deus, ele é magnífico. E eu quero compartilhar esta referência, fixando algo que Deus fala para o profeta. Observa que, enquanto Ezequiel profetizou, diz o texto que houve um rebuliço, um ruído. E que conforme ele profetizava, cada osso, ele foi se ajuntando. E se pôs de pé um grande exército de ossos secos. Era um exército de esqueleto agora. Agora observa a fala de Deus. A fala de Deus foi: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você que me ouve agora. E a pergunta é: Deus mandou profetizar para os ossos secos. Aí a pergunta do nobre é: o osso tem um ouvido? Talvez você agora está coçando a cabeça e pode fazer essa reflexão. Deus disse para o profeta: profetize e diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Aí eu te pergunto: o osso tem um ouvido? Vamos lá. O corpo humano, ele é composto, pastor Roberto,
Pereira. Ele é composto de 207 ossos. Pode ser alto, baixo, magro ou até mesmo cheinho, como nós falamos, cheinho de Jesus. Mas cada ser humano tem 207 ossos. E existe um osso, melhor dizendo, 2 ossos, que faz parte da audição, por nome de martelo, tanto do lado esquerdo como do lado direito. É o menor osso do corpo humano que faz parte da audição, chamada martelo. O que eu quero vos dizer com esta fala é que Deus disse: profetiza não para o maior osso que está no vale, mas para o menor osso do corpo humano, chamado martelo. Eu quero partir para a conclusão deste humilde sermão e dizer para você: pode ser que você conhece alguém que tem chamada, que é profeta, só que você se sente inferior aos demais, se sente pequeno. Mas observa que Deus, Ele faz questão de falar, não com o grande, mas com o pequeno. O menor osso, chamado martelo, ouviu a palavra de Deus. E conforme ele ouvia, o milagre começou a acontecer dentro daquele vale de ossos seco. Diz o texto que Ezequiel viu que se formou um grande exército, mas não havia entrado naquele exército o espírito de vida. E Ezequiel fala: Senhor, o exército está de pé, mas não tem vida nele. E o Senhor disse pela segunda vez: profetiza. Profetizar o quê? Profetiza ao Espírito. E diz: ó Espírito, vem dos 4 cantos e sopra sobre este grande exército de ossos, para que eles vivam. Conforme Ezequiel começou a profetizar, o texto é categórico ao proferir, dizendo que o espírito de vida veio dos 4 cantos sobre aquele grande exército. E Deus disse para Ezequiel, dizendo: todos esses ossos secos, esse grande exército, simboliza a nação de Jerusalém, que estão cativos aqui na Babilônia. Eles acham e pensam que por caso deles não tem mais jeito. As suas esperanças acabaram. Mas eu, o Senhor, irei abrir as vossas sepulturas, irei tirar de lá o povo que é meu. Aleluia! Eu quero partir para a conclusão deste humilde sermão e dizer categoricamente para vós outros, que dependente da tua situação, a mão de Deus, ela pode fazer o milagre hoje na sua vida. Eu quero encerrar falando as palavras do nosso irmão Jó, no capítulo de número 42, versículo de número 2 do livro de Jó. Jó, ele diz assim: eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus benefícios pode ser impedido. Eu quero profetizar dentro desta programação
haja luz, que o Deus das causas impossíveis está indo ao teu encontro no dia chamado hoje. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, possa te alcançar aonde quer que você se encontre e receba graça, receba vida e receba a presença do Espírito de Deus. Meu amado pastor, que Deus continue abençoando a vossa pessoa. Muito obrigado mesmo. É como o senhor disse, estivemos aí em contato, sempre em contato, acompanhando, e realmente estivemos falando, e disse que Deus iria proporcionar um momento. E Deus realiza algo quando nós mesmo não esperamos. Isto serve para os nossos ouvintes, né? Quando nós não esperamos, Deus realiza. E hoje, através do presidente da Convenção Sileb, o senhor chegou até esta programação, né? Agradeço a ambos, muito obrigado. Meu amado pastor, eu agradeço a vossa pessoa. Amém. Eu sou eterno grato a Deus, pastor Roberto, pelo convite que foi assim me formulado. Eu só tenho a tributar a Deus. Eu sempre falo que por onde eu passo, propagando a palavra do eterno, eu tenho um foco e objetivo. Foco no público que me ouve, e o objetivo é pregoar a verdade. Deus seja louvado por esse programa Haja Luz, pela sua vida, em nome de Jesus. E meu muito obrigado também. Graças a Deus, juntos nós louvamos a Deus em agradecimento por tudo quanto Ele fez e por tudo quanto Ele falar. Então é isso aí, meu amigo, é isso aí, meu irmão. Pegou a visão? Se ligou geral? Então quero aí mandar um abraço para nossa pastora Selma lá no Espírito Santo. Quero mandar um abraço para a pastora Nonata lá em Goiás. Alô, Paraná, com nosso superintendente pastor Jonathan. Alô, vem aí dia 7 e tão breve estará conosco. Vem aí, dia, vai chegar o dia em que ela estará aqui no espaço da TV Sileb. Tão breve, aguarde.